Olá pessoal, aqui é o Lucas da EcoEng e nesse vídeo eu vou falar para você o que você precisa saber de elétrica para instalar sistemas de energia solar. Então aqui eu vou falar o que você precisa saber da elétrica para instalar, para trabalhar nesse setor aí de energia solar. Mas antes de começarmos o nosso conteúdo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, curtir esse vídeo e também compartilhar com quem tem interesse nesse setor de energia solar. Também siga nossas outras redes sociais, os conteúdos são diferentes aqui do YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook e o nosso Telegram. Os links estão todos aqui na descrição, segue lá. Então vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Eu vou falar aqui vários detalhes, mostrar exemplos também de coisas que você precisa se atentar na hora de instalar sistemas fotovoltaicos, beleza? Você deve cuidar com a corrente dos disjuntores. A corrente dos disjuntores pode ser diferente da edificação e do inversor. Na verdade, na maioria dos casos acontece isso. O que acontece? Se a gente pegar um exemplo, por exemplo, do inversor, precisar de um disjuntor trifásico de 63 A e o disjuntor da edificação for, no caso, um trifásico de 50 A. Então você tem uma corrente maior saindo do disjuntor e uma corrente menor na tua edificação. Então nesse caso você não pode fazer essa ligação, tá? Nesse caso aí vai sobreaquecer, vai sobrecarregar também esse cabeamento, esse disjuntor da edificação e no caso não vai poder estar sendo instalado. Isso pode gerar um grande risco na edificação onde você está colocando. E também na aprovação desse sistema aí, provavelmente a concessionária também vai barrar. Mas se caso o disjuntor geral lá do local for um de 80 A e você está ligando esse dentro de outro disjuntor no interior da tua edificação ali de 50 A, então no caso o projeto está tudo aprovado, está tudo certo, só que você está gerando um grande risco ali. Por isso que tem que ter essa compatibilidade, tá? Você não pode colocar uma corrente maior e um disjuntor menor lá da residência. De forma alguma você pode fazer isso em um sistema fotovoltaico, porque em momentos de pico ali ele vai necessitar de toda essa corrente aí, essa demanda aí do disjuntor e no caso vai estar sobreaquecendo, sobrecarregando e vai gerar vários riscos aí para a edificação. Um segundo exemplo seria quando você tem diferença de fases nesse disjuntor. Por exemplo, você tem um disjuntor bifásico de 25 A saindo do teu inversor e lá na edificação você tem um monofásico de 40 A. A corrente, no caso, ela está compatível, certo? O disjuntor lá você tem 40 A e está saindo 25 do inversor. Porém, você tem bifásico, você tem duas fases do inversor e uma fase somente na residência, na edificação. Então, nesse caso, não vai dar para fazer essa ligação também, porque você precisa de duas fases. Ah, mas uma fase eu vou puxar por fora do disjuntor. Não faça isso, tá? Passa pelo disjuntor sempre, porque isso vai também trazer segurança para a edificação do teu cliente e você não vai ter problemas futuros aí com a instalação. Então, nesse caso, quando dá diferença de fase, você tem um bifásico e quer ligar em um monofásico, não tem como, tá? Não tem como nesse caso aqui. Teria como se você fizesse, por exemplo, um inversor monofásico 220 ligando em um bifásico de 127. Então, no caso, você vai pegar duas fases de 127 e vai ligar uma fase na fase do inversor e a outra fase no neutro do inversor. Assim você vai estar conseguindo fazer essa instalação desse inversor, beleza? Outra questão que você deve cuidar muito também é se o cabeamento onde você vai fazer essa ligação é compatível. Por exemplo, você tem um cabo do inversor saindo do inversor, né, de 6 mm² e o cabeamento onde você quer ligar lá na edificação é de 4 mm², você não pode fazer essa ligação porque também vai sobrecarregar esse cabo, vai gerar aquecimento, pode gerar até incêndios na edificação. Então não pode fazer essa ligação e na hora de fazer a ligação desse sistema aí na edificação, confere o cabo. Porque, por exemplo, esse exemplo aí que eu estou falando mesmo, de um cabo para 6 mm, de um para 4 mm². A diferença dele ali é bem baixa visualmente falando, né? Então
presta atenção, olha bem certinho no cabo qual que é a bitola dele para não ocorrer esse erro e ter problemas futuros aí por conta de um detalhezinho na hora de instalar que você não se deu conta disso. Outro exemplo que temos também é um inversor com um cabeamento de 10 mm² e a edificação de 16 mm². Nesse caso, então, está tudo ok. Se está saindo 10 mm² do inversor e você está ligando na rede do teu cliente, que é 16 mm², não tem problema nenhum, beleza? Porque o cabo onde está recebendo essa energia é uma bitola maior que o cabeamento do inversor, então tá ok. Se ele fosse, em vez de ser 16 mm², fosse 10 mm², não tem problema também, tá compatível com o cabeamento do inversor, beleza? Agora eu quero dar uma dica muito importante para vocês. Acredito que seja a dica mais importante desse vídeo aqui. É com a diferença de materiais que você vai ligar esse cabeamento aí. O que quer dizer isso? Você tem materiais diferentes de cabeamento. Por exemplo, você tem cobre e você tem alumínio. E no caso, você pode fazer uma instalação com qualquer um desses dois, depende da viabilidade que você está calculando. E no teu cliente também pode ter qualquer um desses dois. Então, quando você se depara com uma situação dessa de juntar um cabo de cobre com um cabo de alumínio, você tem que prestar muita atenção no que fazer. Você não pode ligar os dois cabos diretamente, cobre com alumínio. Isso vai danificar os cabos ao longo do tempo. Para você fazer esse tipo de ligação, é indicado usar um conector bimetálico, ou seja, um terceiro metal para fazer a junção desses dois metais aí, que seria do cobre e do alumínio. Um conector bimetálico muito utilizado, que inclusive é um conector muito bom também, é o conector perfurante. Eu vou deixar uma imagem aqui do lado para você entender qual que é. Esse conector aí você consegue fazer facilmente, ele é um conector totalmente isolado, você não vai tomar choque para fazer esse tipo de ligação, é um conector muito seguro e também você tem na maioria dos casos, né, como eu falei, você tem essa peculiaridade aí, que ele é um bimetálico, no caso é um terceiro metal fazendo a ligação entre os outros dois metais. Dessa forma, ao longo do tempo, esses metais não vão ser afetados aí e você vai ter um funcionamento correto do sistema e também vai ter um cliente satisfeito que não vai reclamar para você que o sistema de repente parou de funcionar. Outro detalhe muito importante também na parte da elétrica que você precisa cuidar na instalação do sistema fotovoltaico é a parte do aterramento. Então, o aterramento, você nunca deve utilizar o aterramento da edificação do cliente. Você não pode confiar nesse aterramento porque você não sabe como ele foi feito. Você não sabe se ele é adequado para o teu sistema de energia solar. Então, sempre faça um aterramento para o seu sistema de energia solar, tá? Só que você deve interligar esse sistema de aterramento da energia solar com o sistema de aterramento do seu cliente para equipotencializar todo o sistema de aterramento da edificação juntamente com o sistema de aterramento do sistema de energia solar, beleza? Detalhe importante aqui, nem sempre a instalação de sistema de aterramento da energia solar é feito de somente uma haste, tá? Você deve calcular quais que são os dispositivos de proteção adequados para o seu sistema e quanto que é necessário de hastes de aterramento para fazer esse sistema. E também a distância entre as hastes, enfim, é também uma análise que você deve fazer para cada sistema. Nem sempre é só pegar uma haste, colocar lá e ligar no aterramento, tá? Você deve analisar isso em cada caso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like aí, compartilhe com quem também tem interesse e se inscreva no nosso canal do YouTube, assim você sempre vai ser avisado de todos os conteúdos que produzimos aqui. Você também pode seguir nossas outras redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso Telegram. Lá a gente publica conteúdos diferentes aqui do YouTube, assim você fica por dentro de tudo, beleza? Os links estão todos ali na descrição e espero vocês lá e também nos próximos vídeos. Obrigado e até mais!